De fato, nós estamos vivendo dias dificílimos na história humana. Muito mais difíceis do que aqueles que caracterizaram e marcaram os tempos da Reforma Protestante no século XVI. O que se tinha então, à época, se repete hoje aqui com potencializações, com variedades temáticas e com implicações e desdobramentos que estão para além da nossa capacidade de compreender e de aceitar até algum tempo atrás. Mas hoje essas coisas se tornaram realidade insofismável à nossa volta. A tal ponto que até o termo igreja já padece de definições, já não se pode mais falar em igreja assumindo que as pessoas saibam o que signifique. Igreja é esse bazar de ofertas perversas e idolátricas que se constitui à nossa volta com todas as matizes. Até os grupos históricos já entraram nas ondas das doenças barganhantes neopentecostais. O que a gente tem à volta não é algo que possa ser enfrentado com uma reforma. Reformar o quê? Dar uma outra forma a essa coisa que está aí? Pode-se dar a reforma que se quiser, não adiantará nada. Nós estamos diante da necessidade de regeneração, de conversão, de esquecer que nós talvez tenhamos sido cristãos e voltarmos ao momento gênesis da nossa consciência e assumirmos uma reconversão profunda à consciência do Evangelho. Do contrário, pode-se emoldurar como se quiser o que nós hoje chamemos igreja, porque ela terá apenas uma outra configuração, mas esses conteúdos que aí estão a tornam irredimível do jeito que ela está. Por isso, não se pede de nós nem 95 teses, nem 50, nem 15, nem 26, nem 12, nem 13. É uma só. A tese é o Evangelho. O resto é comentário. O que é o Evangelho? O Evangelho é a certeza de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E essa é uma decisão unilateral de Deus. O que é o Evangelho? Senão o fato de que nós o amamos, quem quer que de nós o ame, porque Ele nos amou primeiro. O que é o Evangelho? Senão a certeza de que não há barganhas a fazer com Deus, de que está tudo consumado e pago, que o grito definitivo do Tetelestai, está pago, de Jesus na cruz, cancelou todas as coisas, todas as culpas. O que é o Evangelho? Senão a certeza de que o escrito de dívidas da lei de Moisés, lei moral, cerimonial, de qualquer outra natureza, foi cancelado inteiramente, encravado na cruz. E com esse ato de Jesus, ele esvaziava os principados e as potestades do seu poder, triunfando sobre eles na cruz. O que é o Evangelho? Senão o fato real de que todo aquele que crê em Jesus, por meio de Jesus, alcança graça em plenitude absoluta, total. Graça que me justifica, que me salva, graça que me santifica, graça que me unge, graça que não só me torna aceitável diante de Deus sem barganhas a fazer, mas graça que também me capacita, me fortalece, me condiciona na justiça, me educando na verdade, para que eu ande conforme o Evangelho. O que é o Evangelho? Senão a maravilhosa notícia de que está tudo feito, porque se Deus não tivesse feito em meu lugar, não haveria nada que eu pudesse fazer que realizasse qualquer coisa em meu favor. Ora, se o Evangelho simplificadamente é isto, e se a convergência total e absoluta dele é para Jesus,
A convergência do Evangelho não é nem para a Bíblia, não é nem para a Escritura. A convergência do Evangelho não é nem para a fé. A convergência do Evangelho é para Jesus. Porque fé sem Jesus não produz absolutamente nada, é fé na fé. Porque as Escrituras, ou a Bíblia, sem Jesus, é a mãe de todas as heresias, e a história do cristianismo é a prova disso. Porque as Escrituras lidas sem Jesus são um balaio de gato inconciliável. São a receita para a gadarenização psicológica da mente. É querer que as Escrituras se somem a Jesus e que o pacote seja então a nossa fé. Não é. A partir de Jesus, e a gente fica sabendo de Jesus pelos Evangelhos, e a gente pelos Evangelhos fica sabendo que Jesus é o cumprimento das profecias, e aí pelos Evangelhos e pelo cumprimento das profecias, a gente fica também sabendo que o próprio Jesus expôs aos seus discípulos o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E aí vem Paulo e o escritor de Hebreus e nos dizem que quem tem Jesus tem toda a revelação de Deus, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele é o Verbo, ele é a palavra, ele é a totalidade de todas as coisas. Nele, Jesus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isto, até a Escritura está relativizada. O escritor de Hebreus nos diz que há quantidades imensas de textos das antigas Escrituras que eram sombra, tipos, arquétipos, simbolizações que caíram em caducidade ou em obsolescência diante da realização e da encarnação da plenitude do Verbo, de todas as coisas, da palavra eterna que é Jesus. Então nem a Escritura me serve mais para ser o ponto de referência, o meu único ponto de referência é Jesus. A partir de Jesus eu releio a Bíblia inteira. O que couber e ficar conforme o Espírito de Jesus e do Evangelho permanece. O que se antagonizar ou se tornar infantil diante da realização e do cumprimento pleno de tudo já em Jesus é descartado. Jesus é o centro. A Reforma dizia só as Escrituras, só Cristo, só a graça, só a fé. É muito pilar, o pilar é um só, a pedra de esquina é uma só. É de Jesus que toda a graça procede, não precisa se afirmar a graça ao lado de Cristo. Sem Cristo não há graça. Graça é favor imerecido, é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, que é o precipitador e o mantenedor de toda a graça, de modo que eu não posso nem falar Cristo e graça. Sem Cristo não há graça. Não posso dizer só Cristo mais a fé. Sem Cristo não há fé. Não posso dizer só Cristo mais a Escritura. A Escritura, concorrendo com Jesus, esquizofreniza a mente. É só Jesus. A Escritura tem que ser lida a partir do Verbo encarnado. Quando essa conclusão entra no nosso coração, há uma revelação que simplifica o olhar na vida e também radicaliza até as essências das nossas decisões. Aí não há mais barganhas a fazer. Aí não dá mais para você ficar com conluios com o cristianismo. O cristianismo nos ofereceu praticamente 1.700 anos de bruxaria desde o imperador Constantino e não parou com a reforma protestante. A gente não pode ficar nem com o lado protestante do cristianismo, que nada mais é do que uma versão grega, polida, de um catolicismo que fez literalmente dieta. Dieta de santos de gesso, de barro, disso e daquilo, mas que por seu turno dogmatizou a sua própria eclesiologia. Trouxe para dentro pacotes e mais pacotes de doutrinas humanas que aguaram o Evangelho, que criaram absolutos que relativizam a verdade insofismável da palavra. Por isso, o próprio protestantismo está sob juízo. E esse movimento que a gente chama de evangélico, que é essa coisa, essa hidra, essa besta de muitas cabeças,